Em 1974, o Padre Clair me chamou para implantar os retiros de Santa Cecília. Eu fazia palestras nos retiros do Amor Divino em Aparecida, com as Irmãs Mensageiras. Por 2 anos eu fiquei lá, 72, 73, trabalhando nos retiros do Amor Divino em Aparecida. Então o Padre Clair me solicitou que fizesse também em sua paróquia os retiros do Amor Divino para a conscientização dos seus paroquianos. Reunidos, nós fundamos o Cresce, Centro de Retiros e Encontros de Santa Cecília, e passamos a ministrar o Evangelho em palestras doutrinais, os encontros e retiros, com base nos retiros do Amor Divino das Irmãs Mensageiras de Aparecida. Esses retiros e encontros do Cresce foram muito importantes na formação e conscientização dos paroquianos de Santa Cecília. Daí saíram muitos agentes de pastorais e movimentos, ministros da Eucaristia, coordenadores e líderes em potencial para as diversas comunidades da paróquia, que até hoje trabalham na igreja voluntariamente em nome do Senhor Jesus. Também muitos jovens, moças e rapazes sentiram-se vocacionados, ingressando na vida religiosa. Nós devemos tudo ao Cresce, por causa disso, porque tinha os retiros, e depois do retiro, assim, na semana a gente fazia o retiro, na quarta-feira tinha uma reunião aqui na igreja, onde eles entregavam as fotos, tinha uma missa, entendeu? E além disso, quando se formou os grupos, e os grupos jovens da paróquia se formou a partir do Cresce, que eram uns 23 mais ou menos, eu não tenho muita, né? Então, a gente tinha o apoio do padre, a gente tinha o apoio das pessoas mais velhas, por exemplo, nosso grupo chamava Santa Maria Gorete. O Ezequiel com a Wanda eram os padrinhos do nosso grupo. Nós tínhamos um casal que nos orientava, certo? Então, aí, uma vez por mês, a gente tinha encontrão. Era a coisa assim mais maravilhosa. Ajuntava todos os grupos da paróquia, nós íamos para um sítio, para um lugar assim, a gente tinha palestra, a gente tinha a missa, a gente tinha partilha. E o que me marcou muito numa dessas encontrão foi quando nós fizemos, caminhamos como os discípulos de Maús. Cada pessoa pegou uma pessoa que não conhecia, porque era impossível conhecer todo mundo, certo? E a gente foi partilhando aquilo que a gente conhecia, a vida, e andando assim naquele campo muito bonito. Uma das coisas que me marcou. Então era isso. Então, e outra coisa, aí a gente tinha a missa dos jovens no sábado. Depois da missa dos jovens, a gente tinha adoração, e naquela época os jovens ficavam. As nossas adorações eram maravilhosas. A gente era uma paróquia assim, que era muito destacada na cidade, porque o que a gente pegava a fazer na época era além daquilo que de vez em quando as outras paróquias tinham. A gente tinha uma união muito forte, né? A gente trabalhava muito unido. Então a gente enfrentava questões sociais na época, esses negócios tudo assim. Então era uma coisa assim que era frisada. Até os bispos mesmo, o bispo mesmo frisava que a gente era um grupo assim diferenciado. E a gente fazia muito teatros também. Na juventude a gente também era conhecido pelos teatros que a gente fazia na Semana da Juventude. A Semana da Juventude acontecia depois do Encontro Nacional em Aparecida, né? E daí a gente fazia uma semana inteirinha voltada a aprofundamento, né? Da temática que era dada no encontro que a gente tinha nacional em Aparecida. E daí a gente movia com todas as paróquias da cidade, né? E dentro da Santa Cecília é isso daí, esses grupos eram essenciais, a gente sempre foi um grupo muito essencial, mas a gente trabalhava em comum com todos os outros grupos que tinha, de casais, a catequese. Então a gente nunca trabalhou separado, a gente era muito junto e unido. A iniciação, né, da nossa caminhada com o Padre Clair foi muito assim intensa, porque ele era uma pessoa que, quando nós começamos,
já começamos já formando grupos de jovens e como a paróquia que estava precisando muito de dinheiro para poder aumentar a construção, que ela era uma capela pequena, né, nessa época. Então a gente teve um trabalho muito intenso nos bairros para poder arrecadar, por exemplo, prenda para a gente fazer as festinhas, para poder arrecadar dinheiro para a paróquia. E disso, lá principalmente no Jardim Primavera, que é a igreja, a Capela Santa Rosa de Lima, era bem pequenininha, tudo, mas a gente trabalhava ali com os grupos, né? Então, nessa época, eu me lembro que a gente conseguiu fundar o grupo Santa Bárbara. Até quando você falou da Santa, eu até lembrei. E a Santa Bárbara, o grupo Santa Bárbara ficou bem grande para mim, sabe? Então foi uma responsabilidade muito grande. Então eu dividia muito isso com o Padre Clair. Então o que fazia? Quando a gente saía em grupo, o que era interessante do Padre Clair, que eu amo falar disso e tenho muita saudade, é que ele saía com a gente, sabe? Então ele comia na minha casa, não interessava se tinha coisa boa para comer, não. Podia ser um arroz, feijão, uma linguiça, um ovo, mas ele era super simples, então a gente não tinha vergonha. E ele saía, muitas vezes, que ele podia, ele saía com a gente, sabe? Para caminhada, para pedir prenda, sabe? Deixava o fusquinha verde parado lá na rua da minha casa e ia. Então a gente teve assim, um ensinamento muito grande com ele, pelo fato de que ele dava muita atenção para os jovens. Ele era assim, uma pessoa que, aquele jeitinho dele, assim, sabe? Ele conseguia cativar as pessoas. E nisso nós formamos 2 grupos depois disso, na estadia dele aqui, que daí foi o grupo Santa Teresinha do Menino Jesus, né? E esses 2 grupos cresceram bastante lá, até quem depois ficou coordenando foi o Padre Lindomar, que sempre estava ali policiando a gente, porque ele era criança, e com isso, quando eu saí daqui, que daí eu tive que casar, ir embora, tal, então o Padre Lindomar ficou com o grupo Santa Teresinha do Menino Jesus. E eu me lembro que a gente trabalhou muito, eu e alguns do grupo, a gente trabalhou muito na conversão, não, digamos assim, não é bem conversão, na restauração de 10 jovens que estavam envolvidos em droga. E eu trabalhei muito com isso, 1 ano. E desses 10 jovens, graças a Deus, pelo menos 9 a gente recuperou, que são casados, pai de família até hoje.